Beleza, galera, estamos de volta com a banda Hangar aqui no programa Espaço Livre. Conversar com o Humberto agora. Humberto, como é que foi a tua chegada na banda com todo esse trabalho feito por eles antes aí? Como é que foi você se adaptar que nem ele que teve um pouco de dificuldade no início? Bem, eu entrei na verdade já para um grande desafio, né, que era gravar o Infallible, porque quando eu entrei na banda, eles já haviam composto as músicas, já haviam feito a pré-produção e eu já entrei para gravar o disco, né? Então é um desafio muito grande, porque maior ainda, eu acho. Maior ainda, até porque você entrar no lugar de um outro vocalista que já era conhecido pelo público, da banda inclusive, e as pessoas ficam pensando, como que vai soar a voz dele, porque eu já estou acostumado com um cantor tal, enfim. E realmente é um grande desafio tu pegar assim, é tipo uma batata quente assim, mas eu acho que a filosofia de trabalho do Hangar é algo que eu tô acostumado a adotar também, digamos assim, em relação a profissionalismo, a maneira séria como eles trabalham. Então para mim foi bem interessante, bem natural até, apesar da batata quente, né, de encarar, você tá pegando na hora assim, vamos gravar o disco, e a gente tinha prazo de gravadora no Japão, tudo isso, então, mas eu acho que foi bem legal, assim, a maneira com que eles trabalham, assim, eu acho que é muito importante, é fundamental para qualquer banda. Eu acho que é isso, a banda, o profissionalismo que a banda tem foi fundamental para que eu me encontrasse junto com eles. Assim. E que tipo de experiência, por exemplo, tu traz de uma banda para outra? Eu já tive outra banda chamada Glory Opera, já havia lançado 2 discos e é realmente um pouco diferente até o estilo, né? Embora seja heavy metal também, mas uma linha um pouco não tão pesada. E isso também foi um grande desafio também em relação ao Hangar, porque era um som, digamos que novo para mim, porque tem uma característica de ser uma música um pouco mais pesada, então muda um pouco a interpretação também. Mas foi legal porque era algo novo para mim e que era uma coisa que eu também já estava estudando antes, tinha em mente fazer, e para mim foi uma satisfação, né? Você já acompanhava a banda, por exemplo? Sim, já conhecia o Aquiles. Na época em que eu participei da seleção para vocal do Angra, inclusive, na época que ele entrou no Angra também. E já conhecia o trabalho do Hangar também como uma grande banda, já acompanhava desde o primeiro disco, né, o Last Time. Já estava bem inteirado da banda já, assim. Já estava de olho já em vocês, né? Quem sabe? Pois as coisas acontecem assim sem explicação, assim, sem muita explicação. Realmente eu nunca tinha me visto no Hangar e de repente eu tô aqui. Tá aí com a banda já. Sim, tô feliz com isso. Fala para nós o seguinte agora desse projeto Shakespeare. Então, o Nando Mello é a pessoa mais indicada, porque ele foi o cara que foi o contato da banda com a gravadora Die Hard, que viabilizou esse projeto, que juntou as melhores bandas daquela época para fazer esse disco nessa obra. O projeto Hamlet foi uma ideia da Die Hard, que é uma loja e gravadora em São Paulo, que reuniu à época as bandas mais importantes de metal. Isso foi em 2001. E foi bem direcionado, assim, né? Eles mandaram o texto com uma parte da obra lá do Shakespeare, né? A parte de Hamlet, a gente teve que musicar aquilo. Então foi um desafio. A época para mim, para o Martinez e para o Michael, que era o antigo vocalista, a gente se trancou num quarto lá e para musicar uma parte de um poema de Shakespeare é complicado. É bem, né? A letra era quilométrica mas foi bem legal participar, tinha várias bandas também que a gente acabou conhecendo. Foi muito bom assim e a gente percebeu assim que a gente poderia fazer muito mais coisas daquele tipo se a gente tivesse tempo, né? Mas por causa lá da agenda, lá do Angra, realmente era muito difícil. E aí a gente começou a pensar em compor um disco novo, tal, como o Mello estava dizendo. E aí a gente teve que fazer as coisas por partes, né? Porque a banda já estava uma parte em São Paulo, outra parte lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente se encontrava geralmente em janeiro e fevereiro, que era a época que a gente estava
mais parado e que nada acontece aqui no Brasil, né? E aí, em 2007, a gente lançou esse disco que a gente levou tipo uns 2 anos para compor as músicas e para gravar, né? E foi esse disco que realmente colocou a banda no mercado mundial, assim, digamos, né? Que foi um disco que a gente teve mais uma mudança na banda, que daí saiu o Michael, que era o vocalista antigo, e entrou o Nando Fernandes, que foi o vocalista que gravou esse disco e que acabou deixando a vaga pro Humberto. Mas a partir dali a gente começou a se concentrar na banda como o trabalho principal, né? Eu já estava praticamente me desligando lá do Angra, eu e o Fábio, então nós passamos a postar as fichas aqui, né? E aí o negócio foi tipo um absurdo, assim, porque em praticamente 2 anos que a gente ficou trabalhando esse disco, a gente passou de uma banda que era um projeto, né? Que atuava quando a gente tinha tempo, e a gente passou a fazer parte de todas as votações de melhores do ano, como melhor banda, como melhor baterista, como melhor baixista, melhor guitarrista, melhor cantor, melhor disco, melhor capa, melhor clipe, sabe? A gente começou a fazer shows, né? Que era uma coisa assim que eu acho que o que diferencia uma banda realmente de uma banda profissional ou de uma banda amadora é exatamente isso, é quando a pessoa consegue gravar um trabalho e consegue ter o apoio do público para sair pelo Brasil fazendo shows e ter um público bacana, ter essas pessoas que consomem as camisetas, os discos, entendeu? E que seguem a história da banda. Foi ali que a gente percebeu a real força que tinha o nome Hangar.